Olá, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um programa pontuando #2, porque nós estamos no banner Ciências da Natureza. E hoje nós vamos falar de uma maneira genérica sobre origens da vida no universo, tá? Então eu fiz um texto aqui. Esse texto ele é meio que um Frankenstein, porque eu juntei textos de alguns autores, principalmente do site do Ciência Hoje, que é uma revista muito interessante, e aconselho vocês a acompanhá-la, lê-la, porque é uma revista séria, mas não apenas. Tem sites aqui de outras localidades. Eu estaria com vontade de deixar isso aí na descrição do vídeo, mas o YouTube parece que tem alguns probleminhas com isso. Ele costuma cancelar o vídeo quando aparece alguma coisa, de repente, que tenha direitos autorais, às vezes por causa de uma publicidade do site, alguma coisa assim. Eu, sinceramente, não entendo muito. Então, eu estou evitando de fazer essas descrições. Mas eu posso mencionar aqui para vocês, pelo menos, o nome de alguns dos autores. Mas eu não tenho todos, porque alguns são redações sem necessariamente ter escrito o autor, tem mais de um autor. Por exemplo, sites que são da USP, da Unicamp, etc. Eu não executei exatamente os textos desses autores. Eu coloquei algumas outras coisas, modifiquei a base, fiz um texto meu, mas de certa forma apropriado de vários textos, principalmente do Ciência Hoje, que é o que tem a maior quantidade de informação, da onde eu tirei a maior quantidade de informação, falando sobre a questão da origem da vida. A tendência minha vontade aqui, é falar de como que a vida começou no universo. Porém, nós temos um probleminha. Nós conhecemos qualquer tipo de vida. Bom, talvez nós conheçamos qualquer tipo de vida que tem aqui, mas quanto às origens desta vida, nós não sabemos se foi aqui a origem. A nossa origem decorre de alguns fatores que podem ter vindo de outros locais, como pode ter criado aqui, como pode ter nascido aqui em outros lugares ao mesmo tempo. A gente não tem essa certeza. A minha pesquisa era para saber isso aí. Como que a vida definitivamente começou no universo, se ela começou em algum lugar, em alguns lugares e veio para cá, ou se aqui, concomitante com outros, começaram, os processos foram o mesmo, se o tipo de vida que a gente tem é o mesmo se todas elas têm células, todas elas têm DNA, RNA, etc. Isso eu não tenho confirmação. Bom, vou ler esse texto, espero que esse texto seja bom para vocês. A gente vai colocar algumas imagens para o vídeo ficar um pouquinho mais alegre, né? Mas definitivamente o que eu vou falar aqui, vou falar de maneira compassada, de forma que vocês possam entender. Isso é um objeto de estudo para alguns e objeto de pesquisa para outros, e para outros é apenas conhecimento. Portanto, as faixas etárias ligadas a assistir esse programa aqui são diversas. Bom, então eu vou verificar aqui o meu texto. Vou começar com a leitura do meu texto. Seguinte, o texto então é Origens da Vida, universo, planeta Terra, outros planetas. O que quer dizer isso? Uma coisa mais ou menos genérica. Que as estrelas no céu estejam distantes, ninguém duvida, e com exceção do nosso Sol, parecem as estrelas diminutos pontos frios no céu. Porém, isso é obviamente um equívoco. Elas têm um quente coração que arde a temperatura que provoca profundas transformações na matéria lá contida. No centro desses corpos celestes, a temperatura atinge dezenas de milhões de graus e os átomos ali presentes não conseguem mais manter seus elétrons, restando só núcleos carregados eletricamente. Estrelas são como fábricas estelares. Em um piscar de olhos, elas transformam dezenas de milhões de toneladas de núcleos de hidrogênio, que são prótons na verdade, em núcleos de hélio, que são 2 prótons e 2 nêutrons. Como esta matéria inanimada conseguiu abrigar a vida, ou de onde veio a vida neste universo, cheio de fornalhas formadoras de elementos químicos? Esta é uma pergunta. A música da vida, até onde sabemos, só foi tocada em nosso planeta. Essa composição começou com poucas notas, mas passou a arranjos diferentes e complexos ao longo de bilhões de anos. A constatação de que o mundo é feito de átomos
talvez seja uma das mais espetaculares descobertas da humanidade, embora não observadas diretamente ou observados diretamente. Esses átomos ou essas minúsculas partículas que são invisíveis aos nossos olhos, mas sempre são presentes, são os tijolos fundamentais de tudo o que nos cerca. Há 92 elementos encontrados na natureza e mais de 26 criados por nós. Eles existem, mas para nós virmos, dentro dos laboratórios, conseguiu-se criar 26 deles, e essa vida deles, essa duração deles é efêmera. Eles duram somente frações infinitesimais de segundos. Você já estudou química, viu lá a tabela periódica, sabe que alguns elementos ali que deveriam constar em determinados locais, que não são observados diretamente na natureza, eles existem e podem ser fabricados, vamos dizer assim. Quando que a vida surgiu no universo? Bom, se existe outra vida lá fora no universo, o quão parecida que essa vida é conosco aqui da Terra? O que você acha? Será que ela usaria DNA como material genético, como você e eu usamos? Ela seria feita de células? Essas perguntas eu fiz no início do programa, porque já sabia delas constarem aqui no texto. Nós podemos apenas especular sobre essas questões, uma vez que ainda não encontramos nenhuma forma de vida que vem de fora da Terra. Especificamente, documentadamente, nós não conhecemos nenhuma forma de vida, seja ela uma planta, seja uma bactéria sideral, seja um outro humanoide, um outro ser que não seja humanoide. Tem uma série de teorias aí de reptilianos e greys e não sei o quê, mas nada disso é documentado, é ciência visível. Se é ciência oculta. Para ser oculta, eu posso supor que não é verdadeira. Então, o que nós temos visivelmente documentado e conhecido pelos nossos cientistas? Isso nós vamos saber durante o texto, tá? Mas vida que veio de outro local, que está aqui, a gente não tem isso peremptoriamente, tá bom? Mas nós podemos pensar de uma forma mais informada, vamos dizer assim, se a vida poderia existir em outros planetas e sob quais condições, considerando como a vida pode ter surgido aqui em nosso planeta. Eu posso supor, isso são palavras minhas, e não do autor do texto, que a gente supõe que exista vida em outros locais do universo, porque o universo tem 13,8 bilhões de anos-luz de extensão, com bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, com bilhões e bilhões e trilhões de sóis, e planetas próximos desses sóis, como os outros sistemas solares. Será possível que nessa vastidão nós seríamos tão solitários aqui na Terra e teríamos vida aqui, um planetinha da órbita de uma estrela, no canto da Via Láctea, quase que numa ilha deserta de outros sistemas próximos de nós, outras estrelas? Só aqui teria vida, né? Cientificamente falando, tirando crenças, parece muito pouco provável. Agora, outras vidas prováveis que existam no restante do universo, como elas seriam? A origem da vida na Terra é uma questão ainda em aberto. A origem da vida na Terra, estou falando da origem da vida no universo. A formação da crosta terrestre, segundo estudos geológicos recentes, ocorreu há cerca de 4,4 bilhões de anos. Ou seja, 160 milhões de anos após a formação de nosso planeta. Nosso planeta foi formado mais ou menos há 4,6 bilhões de anos. Aproximadamente 160 milhões depois, no entorno de 4,4 bilhões, foi formada a crosta terrestre. A crosta, aquela coisa firme, né, onde nós pisamos, que nós até falamos no programa Ciências da Natureza, pontuando #1. Antes, a Terra era provavelmente estéril, pois a sua superfície era formada de rocha em fusão, era magma. O magma, já ainda na superfície, até a formação do núcleo e das camadas abaixo, né, da crosta. No entanto, sabemos que há cerca de 3,5 bilhões de anos já havia na Terra primitiva atividade de organismos celulares, as chamadas cianobactérias.
No entanto, sabemos que há cerca de 3,5 bilhões de anos já havia na Terra primitiva atividade de organismos unicelulares, cianobactérias, como atestam estruturas sedimentares de origem orgânica, que são os chamados estromatólitos, você já deve ter estudado isso aí, que são encontrados, por exemplo, na Austrália. As cianobactérias surgiram há cerca de 3 bilhões de anos no planeta Terra. A precisão de data pode ser confirmada por conta dos estromatólitos, tá? Visitados em loco, medidos ali, provavelmente com carbono 14, o tempo, 3 bilhões de anos. Então, vida, cianobactérias, há 3 bilhões de anos aproximadamente, 3,5 bilhões de anos aproximadamente. Quer dizer, a gente teve a crosta, a criação, a Terra como um planeta com origem da nebulosa solar, da explosão da estrela, há 4,6 bilhões, 160 milhões depois apareceu a crosta, 3,5 bilhões de anos depois começou a vida. Então, num intervalo aí de 1 bilhão de anos apareceu a vida. Mas antes deveriam haver elementos que conseguiram fazer aparecer essa vida de alguma forma. Mas vamos antes falar um pouquinho do que é o estromatólito que você estudou. O estromatólito ele pode ser definido como uma rocha fóssil formada por atividades de micro-organismos em ambientes aquáticos que, quando acumulados no fundo de mares rasos, formam uma espécie de recife. Estromatólito também são produzidos por micróbios, maioria cianobactérias fotossintetizadores, que formam filmes microbianos que aprisionam lama. Com o tempo, camadas desses micróbios e de lama podem formar uma estrutura rochosa estratificada que é o estromatólito. À medida que os sedimentos se acumulam em águas rasas, as bactérias crescem sobre eles, se vinculando às partículas sedimentares e construindo camadas milimétricas sobre camadas. Vários processos químicos antecederam a vida unicelular. Primeiramente, foi preciso que ingredientes químicos básicos, o metano, a amônia, sulfeto de hidrogênio, monóxido e dióxido de carbono, fosfatos e água, formassem compostos de interesse biológico, como os monômeros, e que estes dessem origem aos aminoácidos, que são as estruturas básicas das proteínas, que por sua vez são moléculas essenciais para a vida. Muito bem. Tópico agora, surgimento do oxigênio. A Terra foi formada há 4,5 ou 6 bilhões de anos. Na época da grande oxidação, ou seja, quando estabeleceu-se o oxigênio na atmosfera, ela já era habitada no sentido de existir algum tipo de vida. Mas era habitada apenas por organismos unicelulares. Não exatamente está claro que a vida começou no planeta. Nesse intervalo de tempo, há 3,5 bilhões de anos, havia bactérias unicelulares, cianobactérias na Terra. Tá? Mas foi aí que a vida começou? Ou por outra, essa vida veio de outro local para se estabelecer aqui? Essas são as perguntas. Então nós estamos perseguindo a vida no universo. Mas os fósseis mais antigos desses micro-organismos datam de pelo menos 3,5 bilhões de anos atrás, aqui na Terra. Isso sugere que a vida já existia na Terra há quase 1 bilhão de anos antes da grande oxidação. Olha só. Essas formas de vida simples são as grandes suspeitas do surgimento do oxigênio. Um grupo em particular se destaca, que são as cianobactérias. As ancestrais das cianobactérias inventaram um truque que se tornou adotado por muitas outras espécies. Desenvolveram uma forma de tirar energia da luz do sol e usá-la para produzir açúcares de água e do dióxido de carbono. O truque era chamado fotossíntese. Você conhece isso? Este processo é ainda hoje a forma como todas as plantas do mundo se alimentam. Uma árvore na esquina, qualquer esquina da cidade, perto da sua casa ou não, está usando esse mesmo processo químico
desenvolvido pelas cianobactérias há milhões de anos, bilhões de anos. Do ponto de vista das bactérias, a fotossíntese tem uma inconveniência. Elas produzem oxigênio como dejeto. O processo dá oxigênio, que elas jogam para fora. O gás, o oxigênio, em nada serve para elas, por isso é dejeto, que então liberam para o ar. Sendo assim, a explicação para a grande oxidação é simples. Cianobactérias bombearam o oxigênio rejeitado para a atmosfera e transformaram a vida na Terra. O surgimento de organismos fotossintetizadores enriqueceu o teor de oxigênio da atmosfera terrestre. Este novo cenário favoreceu a seleção de organismos que, além da fermentação com a presença do oxigênio, podiam também degradar moléculas orgânicas complexas até os resíduos mais simples do CO2 e do H2O, água. Voltando aos monômeros, estes teriam produzido gorduras, lipídios, fosfolipídios, que formaram membranas celulares. Posteriormente, em fases mais avançadas, moléculas de ácido nucleico RNA seriam formadas, permitindo a síntese das proteínas. Olha como é que está vendo a evolução. Ao surgir o RNA, agia como um catalisador, enquanto nas fases ainda mais avançadas do processo passou a servir ao genoma, que é o processo de autorreprodução. Leva as mensagens, daquilo que seria as evoluções, as formações das estruturas daquelas bactérias ou daqueles organismos unicelulares, pluricelulares, etc. A transição entre etapas puramente químicas e o surgimento de uma estrutura molecular complexa com capacidade de replicação e posteriormente a seres unicelulares foi um processo complexo e essas etapas não são propriamente conhecidas ou ainda são desconhecidas. O que significa? Olha bem, essas etapas que nós estamos descrevendo e supondo, como que elas se deram? Como é que de um processo químico, esse processo é um químico que volta-se, abriga a vida, passa a ser um organismo que se replica. A qualidade do organismo é obter energia e se replicar. Por isso que existe aquela história, o vírus ele é um organismo vivo, porque ele precisa de uma célula, Mas será que não existe mecanismos de vida nele que, ao ficar numa célula hospedeira, ele se reproduz através dessa célula? Quer dizer, ali existe alguma coisa entre o químico puro e simples e aquilo que é vida, o organismo. Alguns autores dizem que é vida, outros dizem que não é vida, o vírus. Porém, temos as hipóteses como nos anos de 1920. Nós não sabemos explicar essa passagem, mas apareceu a hipótese de Alexander Oparin e do cientista inglês Haldane, J.B.S. Haldane, que eles propuseram em separado o que hoje é chamado de hipótese Oparin-Haldane, entre aspas, que a vida na Terra pode ter surgido gradativamente a partir de matéria não viva através de um processo de evolução química gradual. Essa é a hipótese de Oparin-Haldane. Oparin e Haldane pensaram que a Terra primitiva tinha uma atmosfera reduzida, o que significa uma atmosfera pobre em oxigênio, na qual as moléculas tendem a doar elétrons. Sob tais condições, eles sugeriram que moléculas inorgânicas simples poderiam ter reagido com a energia fornecida pelo Sol ou pelos relâmpagos e formado blocos de construção como aminoácidos e nucleotídeos que poderiam ter se acumulado nos oceanos, formando uma sopa primordial. Os blocos de construção poderiam ter se combinado em outras reações, formando moléculas mais complexas e maiores, que seriam os polímeros, que são um conjunto de monômeros ligados entre si, como as proteínas, como os ácidos nucleicos. Talvez dentro de poças, podem ter se organizado em unidades ou estruturas que eram capazes de sustentar-se e autorreplicar-se. Isso já seria vida. Oparin pensou que essas poderiam ser colônias de proteínas agregadas para realizar metabolismo,
enquanto Haldane sugeriu que as macromoléculas se tornarem encapsuladas por membranas para formar estruturas parecidas com células. Uma das duas coisas, ou as duas. Os detalhes desse modelo provavelmente não estão exatamente corretos, tá? Por exemplo, os geologistas atualmente pensam que a atmosfera primitiva não era redutora. Redutora é quando a retirada de elétrons se causa a redução. Lembra lá das reações de óxido-redução. E não está claro se as poças à beira-mar são locais prováveis para o surgimento da primeira vida. Talvez não fosse. Mas a ideia básica, uma formação gradual, espontânea de moléculas biológicas ou agregados autossustentáveis simples e depois mais complexos, ainda está no centro da maioria das hipóteses de origem da vida hoje em dia. Tá? Possivelmente isso aconteceu. É uma hipótese. O fato é que nós temos vida. Agora vamos para a panspermia. Qual a origem das moléculas orgânicas que são a base do fenômeno da vida? Bom, será que essa evolução, Opary-Haldane, gradual, ou será que elas vieram de outro lugar? Aminoácidos são as unidades fundamentais de todas as proteínas. Existem 20 diferentes tipos de aminoácidos, formando essas importantes macromoléculas, cada um com propriedades específicas. Uma primeira resposta sugere que os aminoácidos poderiam ter sido criados a partir de moléculas presentes na atmosfera, expostas à radiação ultravioleta e a descargas elétricas, como sugeriu um experimento clássico ainda na década de 1950 do século passado. Mais recentemente, tem se especulado que as fontes geotermais submarinas poderiam ter sido a origem desses processos químicos. Uma outra possibilidade, no entanto, é a origem extraterrestre desses componentes. Então, o processo que Haldane e Opary falou, que eu acabei de mencionar, e a origem extraterrestre. No início do século passado, o químico sueco Svante Arrhenius, não sei se fala Svante, propôs a teoria da panspermia. A vida teria desenvolvido fora da Terra e aqui chegado sob a forma de esporos. Essa teoria, inicialmente abandonada, foi retomada por dois astrofísicos, o britânico Fred Hoyle e o singalês Nalin Vikramansinghe. É um nome muito difícil de pronunciar, né, em singalês, né? Na década de 1970. Então, Hoyle e Vikramansinghe, na década de 1970, que passaram a defender que compostos orgânicos necessários para o aparecimento da vida foram trazidos para a Terra por cometas que colidiram com o nosso planeta. Olha só, fazendo um parênteses aí na leitura, eu até acho que isso é possível, de repente é provável, possível e tal. Agora, o que eu fico irritado é o seguinte: como que eu quero explicar a origem da vida? Eu gostaria de saber explicar isso. Claro que eu dependo da pesquisa de quem é pesquisador. Eu não sou da pesquisadora da área. Eu sou um leitor. Talvez um estudioso, mas não sou um pesquisador. Eu pesquiso sobre pesquisas de outros, sobre o trabalho de outras pessoas. Então, eu queria descobrir a origem da vida. A origem da vida seria exatamente essa transformação daquilo que é química que passou a ser vida. Você dizer para mim que na Terra essa vida de repente veio de outro lugar, você ainda não explicou a origem da vida para mim. Você está explicando a origem da vida na Terra. Eu vou continuar aqui com o texto, porque isso é uma pesquisa e cada um está citando aquilo que são evidências. Eu não posso obrigar que as coisas sejam assim, não posso me basear em crença, muito menos na minha. Então, vamos prosseguir. Em 2004, a sonda espacial Stardust coletou o material da cauda de um cometa chamado P/Wild. E sua análise mostrou a presença de glicina. Essa glicina é um aminoácido presente nas proteínas, bem como compostos à base de dois elementos essenciais para a vida que nós conhecemos, que é o nitrogênio e o carbono. O meteoro Murchison, que caiu na Austrália em 28 de setembro de 1969, apresentou em sua análise química um conteúdo orgânico ainda mais surpreendente. Ele tinha cerca de 70 tipos de moléculas, muitas delas, como adenina, guanina, uracilo e purinas, essenciais para a constituição de duas moléculas do material genético, que são apenas o RNA e o DNA. Agora veja bem,
Isso é uma evidência de vida, ou de proto-vida, né? Ou da essência da vida, em outro lugar, que por acaso veio aqui, portou aqui em 1969. Não necessariamente esses materiais se tornaram a vida. Talvez a vida já tivesse essência, processos aqui dentro. Então a gente não pode supor que isso aí é uma evidência que comprova que a vida veio de fora, mas que também não comprova ou não exclui que a vida tenha concomitantemente aparecido aqui. Pode ser que a vida apareceu aqui e lá, e de repente esse aí que veio para cá demonstrou que apenas a vida está em toda parte. Continuamos na dúvida. Mas pode ser uma explicação de como se desenvolveu mais rapidamente, vamos dizer assim, num processo mais rápido, porque o universo tem 3,8 bilhões de anos de existência e a Terra tem 4,6 bilhões, sendo que vida tem mais ou menos em torno de 3,5 bilhões. Então, deu tempo de aparecer vida pra caramba antes da Terra ser formada. De repente, aportou aqui. Bom, David D'Argenio e outros cientistas afirmaram ter encontrado bactérias vivas dentro de amostras de meteoritos que estavam no Museu Real de Mineralogia da Universidade de Nápoles. Na pesquisa foram encontradas bactérias relacionadas aos tipos Bacillus subtilis e Bacillus pumilis, mas aparecem de uma forma diferenciada. Suas idades foram estimadas em mais de 4,5 bilhões de anos, das bactérias. No entanto, existe controvérsia de que as bactérias foram contaminadas devido ao tempo que passaram no museu. Isso complica, porque a datação aqui dentro de bactérias que contaminaram o museu, elas não teriam 4,5 bilhões de anos. Que 4,6 bilhões de anos é a formação da Terra. Então, esse tópico para mim ficou complicado, porque na pesquisa foram encontradas bactérias relacionadas ao tipo Bacillus subtilis e Bacillus pumilis, que aparecem de uma forma diferenciada. Pode ser que elas sofreram uma mutação ali porque elas tenham sido contaminadas por outros micro-organismos. Essas bactérias talvez tenham 4,5 bilhões de anos, mas as que as infectaram, não podem ter, obviamente que não. Então, existe uma controvérsia aí que as bactérias foram contaminadas devido ao tempo que passaram no museu. Sim, alguns outros micro-organismos foram lá e mexeram o DNA delas. Então, nós não sabemos se elas vieram necessariamente desse lugar. O 4,5 bilhões de anos não pode não necessariamente ser a idade da bactéria, mas sim do meteorito. Então, isso ficou controverso. Pode ser que eu não tenha entendido. Foi publicado em 2008 que foi descoberto nucleobases extraterrestres no meteorito Murchison. Do trabalho de Martins e outros cientistas foram encontradas a xantina, nucleobases de RNA e uracila. O estudo mostra que esses compostos são de origem extraterrestre e não houve contaminação terrestre. Foi afastada a ideia de contaminação. Esses componentes fornecem provas de que a vida na Terra pode ter surgido pelo processo de panspermia. Sim ou não? Porque, para mim, só está me dizendo que havia vida fora daqui. E que não necessariamente foi por causa dessas visitas, dessas vidas aqui, que a vida surgiu. Mas você sabe que teve chuvas de meteoros e asteroides, meteoros, aqui na Terra, desde os primórdios. A Lua é toda cheia de cratera por causa dessas chuvas. E cai meteoro, asteroide, escambau na Terra toda hora, meteoritos, né? A gente tem elementos químicos de diversa natureza de origem sideral. E então isso aumenta a hipótese de que esses materiais vindo para cá com o protótipo da vida têm realizado a vida aqui mais rapidamente. Tá certo? Então, reforça bastante a panspermia. Mas não resolve o meu problema de origem, como é que ela surgiu.
Mais tarde, em 2011, novamente estudos conduzidos com meteoritos encontrados na Terra revelaram um conjunto grande de compostos orgânicos de origem extraterrestre. No trabalho de Callahan e outros foram encontrados grantina, xantina, adenina, entre outros, que também são componentes fundamentais para a formação do DNA, ou seja, ingredientes que compõem a vida. Eles usaram 12 amostras de meteoritos, dentre os quais foram recuperados na Antártida. Extração ácido-básica dos contritos. A extração ácido-base dos condritos mostraram a formação de coacervados, aglomerados de moléculas proteicas envolvidas por água e que são de suma importância para a química pré-biótica, quer dizer, pré-vida. Ainda em 2011, apareceu a notícia de que o PhD Richard B. Hoover, um astrobiólogo, descobriu evidências de microfósseis semelhantes a cianobactérias em meteoritos Alais, Ivuna e Orgel. 3, né? O trabalho foi publicado no Journal of Cosmology, como diz Hoover e outros cientistas. No entanto, a NASA comunicou que não está apoiando o trabalho desses cientistas, de Hoover, né, e dos outros. Dada a natureza de sua descoberta, o trabalho ainda está sendo analisado por peritos. Eles não disseram que trabalham com a hipótese, eles estão avaliando ainda se esses microfósseis seriam realmente cianobactérias. Embora não faça parte de um meteorito ou asteroide, astrônomos da Universidade de Copenhague encontraram em agosto de 2012 uma molécula de glicoaldeído, que é um tipo específico de açúcar. Ela estava presente no sistema binário próprio estrelar IRAS, que é uma numeração que não convém falar. O trabalho de Jorgensen e outros usou o Atacama Large Millimeter Array, cuja sigla é ALMA, para fazer a detecção lá. Esse açúcar é necessário para formar o RNA e sugere que essas moléculas podem se formar antes da formação dos planetas, né? E eventualmente chegarem a outras terras primitivas, cujo mecanismo de entrega poderia ser por choques de meteoritos em um estágio evoluído do sistema. Muito bem, então mais uma evidência de que existe vida lá fora. De alguma forma, se ela evoluiu, não sabemos, e que ela pode ter chegado aqui e aqui evoluído. Ou evoluído aqui, como existe lá. Contaminação? É uma pergunta. Observações radioastronômicas indicam a presença de moléculas orgânicas com 10 ou mais átomos, por exemplo, benzeno, butanona e cianeto de propila, em regiões densas no meio interestelar, onde se formam estrelas, planetas, cometas e asteroides. Nós estamos falando de observação no universo. Sabemos que a formação dessas moléculas ocorre necessariamente na presença de grãos de poeira interestelar, encontradas também em discos protoplanetários, ou seja, aqueles que vão dar origem a planetas. Um desses discos foi detectado pelo telescópio espacial norte-americano Hubble, em torno da estrela Fomalhaut, distante 25 anos-luz daqui do sistema solar. Cada ano-luz equivale a uma distância de 9,5 trilhões de quilômetros. Isso pouca diferença faz, a gente não tem noção dessa distância. Mais recentemente, o telescópio espacial europeu Herschel detectou na mesma estrela um anel brilhante que os pesquisadores interpretaram como sendo constituído por cometas. Esses fatos levantam uma questão. Poderia a Terra ter sido contaminada por cometas e ou meteoritos portadores desses tijolos que constituem a base da vida, como, por exemplo, os aminoácidos? Isso é possível. Ou talvez ele chegasse aqui quando já existisse alguma coisa também. Isso também é possível. Há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, a Terra sofreu um importante bombardeio de cometas e meteoritos. Diferentemente do que ocorreu na Lua, onde as crateras ainda são visíveis, o processo de erosão na Terra deixou poucos traços dessas colisões, mas elas houveram, elas existiram. As causas desse bombardeio foram estudadas pelo grupo do Observatório de Côte d'Azur, liderado pelo astrônomo italiano Alessandro Morbidelli.
Constatou-se que elas estão ligadas às instabilidades dinâmicas do sistema solar ainda em fase de formação, o que teria posto asteroides em rota de colisão com planetas internos rochosos, como a Terra é um deles. As simulações desse mesmo grupo francês ainda indicam que esses corpos são responsáveis por parte significativa da água presente na Terra, hipótese sustentada pela mesma abundância do deutério, que é o hidrogênio pesado, observado nesses corpos e nos oceanos terrestres. Podemos então imaginar que as moléculas orgânicas formadas nas nuvens interestelares densas estivessem presentes na composição química dos cometas e asteroides que colidiram com a Terra. Com condições físicas adequadas, essas moléculas poderiam ter dado origem a compostos mais complexos que estão na base da formação das duas moléculas de vida, RNA e o DNA. Quando ele fala condições físicas adequadas, é todo um planeta com água, com alguns outros compostos químicos que dariam formação de proteínas, etc, etc. Então, chegando aqui, não encontrando nada disso, vai morrendo, vai cair no vazio. Essa observação foi feita por José Antônio de Freitas Pacheco, Observatório de Côte d'Azur, da Universidade de Nice, Sofia, Antípolis, da França, tá? Boa parte desse texto foi retirada do que ele falou, não a totalidade. Um dos meteoritos mais conhecidos é chamado de Allan Hills. Ele conteria uma estrutura microscópica que lembram pequenas nanobactérias terrestres, conforme Mackay e outros cientistas identificaram. No entanto, chegou-se à conclusão de que essas estruturas poderiam ser formadas de processos abióticos, ou seja, que não contenham vida, por moléculas orgânicas. No entanto, Thomas Kepta, nossa, nome difícil, Thomas Kepta e outros cientistas do seu laboratório encontraram sinais de cristal de magnetita no meteoro Allan Hills. Na Terra, algumas bactérias de água e solo secretam esse mineral dentro de suas células. Ainda assim, muitos cientistas argumentam que a magnetita pode ser produzida em laboratório artificialmente. A contribuição dos cometas é grande, pois eles são ricos em água e carbono, dois constituintes chaves para a vida no planeta Terra. Esses seriam capazes de trazer para a Terra moléculas reativas de carbono que poderiam se reunir e formar aminoácidos, bases da purina e da pirimidina, além dos açúcares, ou seja, os constituintes básicos para a formação de proteínas e ácidos nucleicos. A interação de fótons ultravioleta, raios cósmicos e processamento termal na superfície do cometa produz uma rica diversidade de espécies orgânicas. No núcleo predomina H2O e outros materiais voláteis, incluindo o monóxido de carbono CO, CH4 metano, CO2 dióxido de carbono ou gás carbônico, CH3OH metanol, HCN, que é o cianeto de hidrogênio, NH3, que é a amônia, H2S, que é o sulfeto de hidrogênio, C2H2, acetileno, C2H6, o etano, C3H4, hidrocarboneto cujo nome é propadieno. Bom, a maioria dos processos que ocorrem no coma dos cometas são iniciados pelo campo de radiação solar. Fótons de comprimento de onda ultravioleta dissociam e fotoionizam as moléculas pai originais, produzindo uma segunda geração de radicais reativos, íons e elétrons. Esses íons e radicais podem posteriormente reagir com outras espécies para formar espécies da terceira geração. Os organismos sobreviveriam a uma viagem interestelar considerando a radiação e sobreviveriam aos choques? Essa é uma pergunta que eu deixei aqui no texto. Uma nova pesquisa da missão astrobiológica Tampopo, o termo Dandelion, do japonês, que quer dizer pétalas de dentes de leão, mostra que grupos de bactérias podem espalhar mais vida entre os planetas. Essa pesquisa, a origem da vida é o maior mistério para os humanos, diz Akihiko Yamaguchi,
microbiologista da Universidade de Tóquio, principal investigador dessa missão Tampopo e principal autor desse novo artigo. Ele disse que a equipe foi capaz de mostrar que os micróbios seriam capazes de sobreviver à jornada de Marte à Terra sem se proteger dos perigos do espaço caso se agrupassem. A conclusão foi possível porque os astrobiólogos levaram seus experimentos ao espaço para ver como a vida se comporta nesse ambiente hostil onde o vácuo e a falta de oxigênio, a radiação ultravioleta e as temperaturas extremas podem impedi-lo. No novo estudo, publicado na revista Frontier of Microbiology, os pesquisadores relatam como um tipo específico de bactéria na Estação Espacial Internacional sobreviveu a esses elementos espaciais hostis por 3 anos. O experimento foi feito quando o astronauta da NASA, Scott Kelly, afixou bolas densamente compactadas de bactérias deinococcicas em painéis de exposição fora do Laboratório Espacial de 2015. Deinococcicas, o Deinococcus, que pode ser encontrado no alto de nossa atmosfera, é conhecido por sua capacidade incomum de resistir a danos genéticos de altas doses de radiação ultravioleta e sua tendência de formar colônias relativamente grandes. Mais tarde, os astronautas examinaram as substâncias após 1, 2, 3 anos, e depois de 3 anos, as camadas mais finas das bactérias foram fritas realmente pela radiação ultravioleta. Mas as camadas mortas de bactéria protegeram o DNA dos micróbios de ficar muito danificado. Assim, os pesquisadores descobriram que todas as amostras maiores do que 0,5 milímetros sobreviveram, pelo menos parcialmente, à camada de alta altitude. Então, isso significa que no espaço é possível haver um mecanismo como esse em que as moléculas, que as bactérias sobrevivessem realmente com vida. Yamagishi e os pesquisadores acreditam que uma colônia com o dobro dessa espessura, aproximadamente a largura de uma moeda de 10 centavos, é uma coisa muito pequena, poderia sobreviver até 8 anos no espaço. E isso é muito mais do que o tempo suficiente para você viajar de Marte à Terra e vice-versa, aponta esse experimento. Isso adiciona um nível de viabilidade à teoria da panspermia, que ela diz que houve importação, de vida do espaço para a Terra e que ela se desenvolveu aqui, vinda do espaço. Ele aponta que a vida na Terra é filha de um mundo distante. Eu tenho isso como possibilidade. A vida não teria começado aqui, mas ao invés disso pegou uma carona em algum outro lugar do universo. O estudo é muito bem conduzido, disse Chandra Vigmanchini, astrobiólogo da Universidade de Buckingham. Nas últimas 4 décadas, todas as previsões da panspermia cometária foram verificadas. É muito improvável que isso aconteça com uma teoria que não está certa, ou seja, que estaria errada. Sim. Se essa teoria não está errada, e eu acredito que ela não esteja, ela pode ter sido sim a importação de vida, a contaminação de vida, ou a viagem da vida para a Terra e que aqui se desenvolveu. Ou não. Porque isso pode ter acontecido concomitante com processos naturais que a própria vida se desenvolveu. E isso aí estaria ligado exatamente à origem da vida. Mas essa é uma dúvida minha, eu sou algo ignorante nesse aspecto. Estudos anteriores mostraram que as bactérias podem sobreviver no espaço quando protegidas por uma rocha. Mesmo com tantos indícios, a teoria da panspermia permanece um pouco controversa. Ainda há muitas perguntas sem respostas sobre como os micróbios sobreviventes do espaço poderiam sobreviver fisicamente à transferência de um corpo celeste para o outro. Nós já falamos sobre isso. A equipe de pesquisadores de Yamagishi e a missão Tampopo continuarão os experimentos de exposição com diferentes espécies em diferentes condições. Isso é muito importante. Eles estão fazendo um esforço para descobrir algumas respostas para todas essas perguntas. A fonte desse último texto aí, não é exatamente todo o texto, mas a fonte é do Popular Science, uma das fontes. Concluindo então, como que a vida começou na Terra? Não sabemos com segurança a resposta a essa questão. E por isso os cientistas formularam várias hipóteses e continuam discutindo.
eu discuto mais um pouquinho. Como que a vida começou no universo e na Terra? Existe outro tipo de vida no universo? Na Terra a gente sabe que não existe, existe aquela que nós já conhecemos. A vida como nós conhecemos veio de outro local? É claro que existe vida em outro local, está mais do que provado. Você está achando na poeira interestelar ali moléculas de vida, ela existe fora daqui. Se ela se desenvolveu em outro planeta como desenvolveu aqui, não sabemos. Se ela se desenvolveu em outros lugares e veio para cá, depois de 4 bilhões de anos, também não sabemos. Essas que são as dúvidas. Eu tenho dúvidas mais profundas. Eu gostaria de saber a origem mesmo da vida. A Terra, no início, uma massa de gases, esfriou o suficiente, foram se formando as rochas em sua parte mais externa e uma atividade vulcânica intensa encheu o espaço ao redor, com vapores de gases como água, dióxido de carbono, metano e muitos outros. Alguns desses gases apareceram reagindo quimicamente entre si ou com substâncias primitivas das rochas. Outras permaneceram formando a atmosfera, metano, amônio, água e hidrogênio. Não havia oxigênio naquela atmosfera. Com o prosseguimento da queda da temperatura, o vapor de água se condensou, apareceram poças, lagos, oceanos. Essa água era riquíssima em substâncias químicas. Sob a ação do calor, descargas elétricas, raio ultravioleta, acabaram ocorrendo reações químicas com a formação de moléculas de um grande número de substâncias. Entre essas, com toda a probabilidade, já se encontravam os componentes mais simples das proteínas e ácidos nucleicos atuais. As condições ambientais mudaram muito desde aquela época. Elas não são adequadas atualmente para iniciar um processo que conduziu aos organismos vivos, que conduziu aos organismos vivos da atualidade. Hoje nós não conseguimos isso. São, porém, apropriados para permitir e possibilitar a sobrevivência dos organismos existentes. Gente, se a vida vem do espaço, se ele tivesse que formar aqui de novo, não seria possível. Muitas coisas aconteceram, o ambiente se transformou, mas ele se transformou e protege a vida que aqui existe. Então essa última mensagem aí é a mensagem ecológica. Sem politicamente correto, sem fazer publicidade, propaganda, sem querer falar bonito. O fato é que a gente precisa olhar a vida com mais carinho, porque a vida ela é rica, complexa, mas ela é muito sutil, muito frágil. Você vê às vezes uma fera que pode fazer um estrago danado com você, mas você amassa ela com um processo, usando a sua inteligência, uma arma, com uma coisa qualquer, você dá uma pancada nela, você acaba com ela. Você vê nós mesmos, né? 1 minuto você está vivo, se você for atingido por um raio, por uma arma, por um soco, por um vaso cair na sua cabeça, você perde a vida. E uma doença, né? Um vírus, uma bactéria, um fungo, vários tipos de micro-organismos, né? E entre outros, às vezes você está nadando num rio e pega lá um patógeno qualquer lá e pode fazer um estrago na sua vida, um mosquito que te pica e tal. A vida é muito frágil e há sempre uma troca constante. Então, a mensagem final aí é a proteção da vida. Mas eu prossigo e provavelmente faremos outros vídeos em que esse mesmo questionamento venha. Eu quis apenas fazer esse vídeo para que a gente faça o segundo, né? Daqui para frente nós vamos fazer outros programas e eu não pretendo que esse programa seja uma aula. Ele está jogando aí para vocês conhecimentos que você já estudou e esticou um pouquinho das últimas pesquisas. Podem aparecer em provas do Enem, pode aparecer nas suas discussões em sala. Você pode discutir com seus amigos aí esse tema. Você pode deixar comentários aqui no meu vídeo. Você pode propagar esse vídeo, se você concorda, se você discorda, se você é douto na área, se você é conhecedor, deixa comentários. Isso valoriza muito o meu trabalho. Meu trabalho é um trabalho de pesquisa em vários assuntos, né? Nesse banner, Ciências da Natureza, nós vamos falar principalmente da física, porque eu sou professor de física. Vamos falar um pouco da matemática, embora não seja objeto específico da ciência da natureza. Vamos falar um pouco de biologia, conforme esse vídeo foi, e um pouco da química. Mas principalmente notícias da física, porque eu sou professor de física, né? Então fica assim,
Espero que você tenha gostado do programa. Passa esse programa para frente, comenta com os amigos, colabora comigo aí. Isso é uma pesquisa, são pesquisas que eu faço. Eu tenho vários programas aqui no meu canal, de vários assuntos diferentes, em várias linhas, todas elas pesquisadas, sempre em artigos científicos, trazendo a confirmação através de estudiosos. A minha pesquisa é em cima da pesquisa de pessoas que são profissionais da área. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo Pontuando Ciências da Natureza. Até lá.